Olá, estou de volta aqui para o episódio 16º do projeto Bíblia em 365, no qual, um período de 365 dias, efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. Só guarda aí o negócio aqui na geladeira para nós começarmos. E hoje, como eu já falei, já estamos no 16º dia. Hoje é dia 26 de julho de 2021. E os capítulos iniciais de hoje são 2 Crônicas, capítulos 17 e 18. Estabelecido o reinado de Josafá, capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra das de Judá como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda jurou tirar os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades desde Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei,
afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá. A aliança entre Josafá e Acabe. Capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. As promessas dos falsos profetas. Versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os ciros, este de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías, versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E, vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor.
Vi o Senhor assentado no trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara de câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. A morte de Acabe. Versículo 28. Subiu o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Judá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu colcheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos Círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Romanos capítulo 9, versículos 19 ao 33. A soberania de Deus. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia,
que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como diz também em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Israel é responsável pela sua rejeição. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram para alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e também que nela crê não será confundido. Livro dos Salmos, capítulo 20. Oração a favor do rei, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Provérbios, capítulo 20, versículos 2 e 3. Versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas.